Olá a todos! Hoje estamos aqui para darmos uma continuação ao nosso último assunto, que são as matrizes. Então, hoje estaremos vendo a parte 2. Vamos fazer uma revisãozinha, então, do que a gente já falou sobre matrizes, né? Então, matriz é uma variável composta, ou seja, é um lugar de memória onde eu posso estar armazenando N conteúdos dentro, né? Por isso que ela é uma composta. Ela é homogênea, porque todos os elementos vão ser, então, de mesmo tipo e tamanho. E ela é considerada, então, bidimensional. Por quê? Porque ela tem duas dimensões, como se fosse uma planilha, né? Uma planilha de Excel. Então, nessa planilha, né? Nessa ideia de uma planilha, eu tenho M linhas e N colunas, onde cada célula lá dentro pode ser usado para armazenar um conteúdo. Bom, então, nós vimos que a declaração de uma matriz, eu coloco o tipo dela, o nome dela, quantidade de linhas num colchete e quantidade de colunas no segundo colchete. Então, o tipo seria o tipo que vai ser o dado que eu vou estar armazenando lá dentro, né? Então, por exemplo, inteiros, float, char e assim por diante. O nome da matriz é o nome de batismo que eu dou para essa variável, né? Para essa matriz. Por exemplo, mate, o nome que eu quiser. Quantidade de linhas, que é o que está aqui dentro do primeiro colchete, seria quantas linhas eu quero que essa matriz tenha. E quantidade de colunas, quantas colunas eu quero que essa matriz tenha. Então, se eu tiver, por exemplo, uma matriz chamada mate inteira, então vai servir para armazenar números inteiros. Aqui eu estou dizendo que nessa declaração, essa minha matriz precisa ter 3 linhas e 4 colunas. Então, vai ser armazenado um espaço para 12 valores. Já que eu tenho 3 linhas por 4 colunas, eu vou ter 12 células lá dentro, né? Que vão estar dispostas nessas 3 linhas e 4 colunas. Cada int ocupa 2 bytes, então, a minha matriz mate terá um espaço de 24 bytes. Tá? Eu posso, então, imaginá-la, né, numa visualização, assim, eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Então, lembrando que da mesma maneira que a gente trabalhou no vetor, as linhas também têm uma numeração, as colunas também têm a sua numeração. E sempre inicializando por 0. Então, se eu tenho 3 linhas, eu vou ter a linha 0, 1 e 2, e as colunas 0, 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui 12 espaços, né? 12 células, onde em cada uma eu poderia estar armazenando um número inteiro. Bom? Então, isso a gente tinha falado sobre matrizes. Falamos também como acessar a matriz, tá? Cada uma dessas células. Então, eu posso, por exemplo, ter aqui uma matriz, né, chamada M, para números inteiros, de 2 por 3, ou seja, eu quero que ela tenha 2 linhas e 3 colunas. Aproveitei aqui também, né, para esse exemplo, criei mais 3 variáveis simples comuns, né? Elas não têm colchetes, então elas são variáveis simples. Eu tenho uma variável x, que eu já inicializo com o número 6 dentro dela. Tem uma variável L, que estou inicializando com 0. E uma variável C, que eu estou inicializando com 1. Tá bom? Aí, na sequência, eu fiz o quê aqui, ó? Eu estou armazenando o número 5 dentro da matriz M. Como ela é uma matriz, eu tenho que dizer em qual linha e qual coluna. Mesma maneira que a gente trabalha no Excel, né? Quem já mexeu com Excel, já criou alguma fórmula lá dentro, se você tem que especificar uma determinada célula que você quer trabalhar, você tem que dizer, né, qual linha e qual coluna ela está. Que é a mesma coisa, tá bom? Então, eu estou dizendo no primeiro colchete que eu quero que esse número 5 seja armazenado na linha 0, coluna 2, tá bom? Então, coloquei aqui até o comentário. Então, ele vai nessa linha 0, na coluna 2, naquela célula que corresponder, ele joga o número 5 lá dentro. Um outro exemplo aqui, eu estou armazenando na linha 1, coluna 1 dessa matriz M, x. Então, x aqui para mim é a variável x que eu declarei aqui no começo. Então, portanto, o conteúdo dela, que no momento é o 6, estará sendo armazenado nessa linha 1, coluna 1. Então, a gente viu aqui armazenando uma constante, o conteúdo de uma variável, ou seja, tudo que eu faço, né, com variáveis comuns, com vetores, eu posso também fazer com uma matriz, desde que eu especifique qual linha e qual coluna.
Bom? Mas, às vezes, né, eu não quero ou não preciso, né, colocar exatamente o número da linha, exatamente o número da coluna. Eu posso, então, usar duas variáveis aqui no caso, né, que eu declarei aqui no começo, a L e a C, onde o conteúdo delas fica sendo o número da linha e o número da coluna. Então, como eu também havia falado da outra vez, eu gosto de trabalhar com a variável aqui, que lembre para a gente que ela é linha, que lembre para a gente que ela é uma coluna. Mas pode ser qualquer variável, desde que seja inteira, tá bom? Então, ou a gente usa exatamente o número da linha ou da coluna, ou a gente pode usar variáveis, né, que determine qual é o número da linha e qual é o número da coluna. Lembrando também que não é necessário nas duas. Eu poderia até estar com uma linha tendo um número, exatamente o número dela, e na coluna estar usando uma variável, tá bom? Mas se aparecer variáveis, então primeiro pego o valor que está nessa variável e substituído aqui, porque o processador precisa saber qual é a linha e qual é a coluna. Então, como o L tem o conteúdo 0 e C tem conteúdo 1, vai ser armazenado na linha 0, coluna 1. E o que vai ser armazenado lá? O resultado dessa expressão, que é x mais 3. Então, x é minha variável que está aqui em cima, que tem conteúdo 6, 6 mais 3 é 9, portanto, 9 vai ser armazenado na linha 0, coluna 1. Depois, aqui na sequência, eu fiz um L++, ou seja, estou adicionando uma unidade no L, que ele estava com 0, vai para 1, né? Somei mais uma unidade na variável C, que estava com 1, foi para 2. E agora, eu tô fazendo uma outra armazenamento, tá? Então, quero armazenar na linha L, coluna C. Então, L agora vale 1, tem o conteúdo 1, C tem o conteúdo 2. Então, portanto, eu vou armazenar na linha 1, coluna 2, o resultado dessa soma aqui, que é o próprio L mais C. Então, o L tem 1, o C tem 2, 2 mais 1, 3, o número 3 eu armazeno aqui. Então, é como se a gente tivesse aqui, né? Eu coloquei aqui o desenho da nossa matriz, né? Então, lembrando aqui que nós temos uma matriz de 2 por 3, então, duas linhas por 3 colunas, 0 e 1, 0, 1 e 2, tá bom? Aqui tá a variável x com 6, a variável L e a C. Então, a L, quando começou, ela tinha 0, né? E quando a C começou, tinha o número 1 aqui embaixo. Aí, quando eu joguei o 5, ele foi jogado na linha 0, coluna 2. Então, linha 0, coluna 2, jogou um 5. Depois, eu coloquei o conteúdo de x, que é 6, na linha 1, coluna 1. Então, aqui, linha 1, coluna 1, 6. Bom? Depois, eu coloquei no que estava na linha L, coluna C, que antigamente ainda era 0 e 1, né? Então, eu vim aqui na 0, 1, tá aqui. Nessa célula, eu coloquei o conteúdo de x mais 3. Então, 6 mais 3, 9. Bom? Fiz o L++, então, ele estava com 0, foi para 1. C++ estava com 1, foi para 2. Então, são os novos conteúdos de L e C. E aí, eu coloquei o resultado de L mais C. Então, 1 mais 2, 3. Esse 3 eu coloquei na linha 1, coluna 2, tá bom? Então, na linha 1, coluna 2, eu coloquei o conteúdo 3. Então, se eu fosse resolvendo esse código aqui dentro de um programinha, né? E fosse olhar a minha memória, eu veria que nesse momento a minha matriz estaria com esses conteúdos, e as minhas variáveis comuns x, l e c teriam estes conteúdos. Bom, então, aqui mais para a gente exemplificar como acessar matriz. Então, acessar matriz, sempre teremos que dizer qual linha ou qual coluna. Ou falando exatamente o número dela, ou usando uma variável inteira, cujo conteúdo dela vai ser o número da linha e o número da coluna. Então, sempre o primeiro colchete é linha e sempre o segundo colchete é a coluna. Revisando ainda, falamos do percurso, ou seja, se a gente precisar percorrer uma matriz inteira, passando por todas as células, né? Seja para a gente armazenar valores que estão sendo digitados, para visualizar os valores que estão armazenados nela, para pesquisar se um determinado valor existe nessa matriz, ou seja, preciso percorrer a matriz inteira. Então, eu utilizo duas estruturas de repetição, por exemplo, 2 for. Por quê? Porque num eu vou variar o número da linha
e no outro for eu vou variar o número da coluna. Então, neste caso, uma das estruturas de repetição vai ficar dentro da outra, para permitir que, enquanto o valor de uma variável ficar fixa, a outra variável do for de dentro fique variando os seus valores. Então, esse percurso a gente viu também na aula passada, que podia ser feito de duas maneiras. Por quê? Porque eu posso estar querendo percorrer por linha, ou seja, eu vou percorrer toda uma linha da matriz, acabou essa linha, vou para a linha de baixo, acabou, vou para outra linha e assim por diante, tá? Então, eu passo por todas as células em linha. Então, se eu fizer isso, o for de fora varia a linha e o for de dentro varia a coluna, tá? Nós fizemos até uma demonstração com teste de mesa mostrando isso. E se eu quisesse percorrer por coluna, ou seja, eu vou percorrer todos os elementos de uma coluna, acabei, vou para outra, acabei, vou para outra. Então, o for de fora vai ser a variação da coluna e o for de dentro, a variação da linha, tá? Então, isso é o que nós tínhamos trabalhado na aula passada. Eu tinha colocado também na lousa, né? E coloquei aqui de novo, como é que a gente faz para percorrer e visualizar uma matriz. Ou seja, logo após que eu tiver armazenado os valores dentro dessa matriz, eu quero mostrar no vídeo como estão esses valores lá dentro. E quero que apareça assim em forma de coluninhas, assim, fica bonitinho, né? Espacejado, assim, com tabs, fica bem bonitinho para a gente ver. Então, eu tinha colocado isso na lousa, coloquei aqui também de novo para a gente ver. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, na matriz M de 3×4, que é a que a gente tinha trabalhado na aula passada, né? Fizemos vários exemplos em cima dela, né? Eu poderia estar fazendo um trechinho de código dentro do meu programa, né? Que seria a parte de visualizar a matriz no vídeo, tá? Então, lembrando que isso aqui é para fazer depois que eu tiver feito aqueles dois for para, né, um dentro do outro, para armazenar dados lá dentro. Então, tem dados lá dentro? Então, posso visualizar, posso fazer esse trecho de código. Então, tô até colocando aqui um cout logo de cara, para aparecer no vídeo, né, por exemplo, este texto. Pulei uma linha, coloquei lá valores armazenados na matriz, eu quero que daqui para frente no vídeo apareça esses números, né? Então, eles ficam fora do for. Coloquei, então, o meu primeiro for. Lembrando, então, que para visualizar a matriz, a gente tem que trabalhar a visualização por linha. Se eu tentar fazer por coluna, não dá certo no vídeo, tá bom? Então, sempre vai ter que ser por linha. Não importa se eu tenho armazenado os dados em coluna, mas eu tenho que mostrar eles em linha para ficar bonitinho no vídeo. Então, se a minha matriz era de 3 linhas por 4 linhas, né, por 4 colunas. A minha variável L está variando a linha, portanto, ela vai de 0 a 2, já que tem 3 linhas, né, toda hora voltando L++. Aqui dentro, eu estou abrindo essa chavinha, né, desse for, e logo de cara, eu estou mandando pular uma linha. Depois é que eu começo o for variando a coluna. Ou seja, se eu estiver entrando nesse for, é porque eu estou começando uma linha nova. Então, portanto, eu pulo de linha no vídeo e começo a variar as minhas colunas, tá? Então, o meu C, né, vai variar a coluna, como eu tenho 4 colunas, vai de 0 a 3. E aqui dentro, eu vou mostrar logo de cara o que está armazenado nessa matriz M na linha L, coluna C, dando um tab. Então, este tab faz com que cada vez que eu jogar um valor, o cursor passe uma certa quantidade de posições para frente, como se eu tivesse apertado um tab do nosso teclado, tá? E ele fica aqui dentro desse forzinho vermelho, mostrando todos os números, né, que estão naquela linha, bonitinho, né, variando então o número das colunas e vai dando tab. Quando esse forzinho terminar, é porque a linha preencheu, ele volta para trás no for, né? Volta para trás, muda de linha, entra, pula de linha no vídeo e começa a variar tudo de novo. Então, os números vão ficar bonitinhos para a gente visualizar, é para a gente ter uma ideia do que foi colocado no vídeo, tá bom? Então, esse é um trechinho de código que vocês podem trabalhar. Então, dependendo da quantidade de linhas e colunas, vocês vão variar aqui, né, ao máximo das linhas e das colunas. Mas o resto ficaria sempre o mesmo, tá bom? Vamos ver um exercício aqui, né, já feito, para a gente
reforçar o conceito de matrizes, nós vamos receber por digitação 9 números e vamos armazenar em linha, né? Quer dizer, eu vou percorrer essa matriz em linha e cada célula eu vou estar guardando um número que vai ser digitado. Então, são 9 números, eu vou armazenar numa matriz de 3 linhas por 3 colunas. Então, se ela tem 3 linhas por 3 colunas, a numeração das linhas vai ser 0, 1 e 2, a numeração das colunas, 0, 1 e 2 também, tá? Bom, armazenei, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar qual é a soma dos valores de cada coluna. Então, eu vou estar jogando os valores em linha na matriz e depois eu vou percorrer essa matriz em colunas e somando os valores de cada uma dessas colunas para mostrar qual é a soma de cada coluna. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Lembrando que tudo que a gente está vendo aqui é apenas percurso, né? Então, comecei lá meus includes normais. Criei aqui uma matriz, chamei ela de M também, 3 por 3. Criei uma variável L e uma C, para a gente usar para linha e para coluna. E uma variável chamada soma também, já que eu vou ter que somar valores que estão na coluna. Então, essa variável soma vai ser uma variável acumuladora, né? Onde eu vou ficar somando, né? Acumulando lá dentro os valores da coluna. Comecei meu main, set locale. Primeiro, então, vou fazer o trecho que vai armazenar valores digitados nessa matriz em linha. Então, percurso em linha, como a gente já falou, o for de fora é a linha. Então, começo o meu for com o meu L variando de 0 a 2, toda hora que voltar, L++. Meu for de dentro vai ser, então, o C, que também vai variar de 0 a 2, porque eu também tenho 3 colunas, tá? Dentro desse forzinho, eu vou ter o digite um número e armazenando na matriz M na linha L, coluna C. Então, lembrando que eu vou ficar aqui dentro desse vermelho, né? Se for vermelho, quando estourar, eu vou para fora, mudo de linha, entro, vario de novo as colunas, volto para fora, mudo de linha e fico assim, tá? Então, quando este for terminar, né? Esse conjunto de for terminar, a minha matriz M vai estar com seus 9 números armazenados lá dentro. Então, na sequência agora, antes de começar a somar as colunas, eu quero mostrar no vídeo como estão esses números, bom? Porque eu quero que apareça bonitinho lá os números para eu ver, né? Quais são os números que eu armazenei, como é que eles estão, que isso até ajuda para a gente ver depois se a soma das colunas estão corretas. Então, lembrando que esse trechinho é exatamente aquilo que eu acabei de mostrar, né? O trechinho de algoritmo que serve para a gente mostrar os números armazenados numa matriz. Então, coloquei lá um cout, né, para dizer o que eu vou estar fazendo no vídeo. Vou estar mostrando os números que estão na matriz. Fiz o meu forzinho, então, né, do L. Pulei uma linha, fiz o forzinho do C. E lá dentro eu mostro o conteúdo da matriz, dando um tab. Exatamente o que a gente tinha mostrado lá atrás, tá? Então, esse trechinho aqui de código é o visualizar os números armazenados na matriz. Então, feito isso, eu vou poder estar olhando a matriz lá bonitinha, com os meus números armazenados, e eu vou poder agora, então, fazer a soma das colunas, tá bom? Então, se eu vou somar colunas, significa que eu vou percorrer essa matriz agora por coluna, tá? Eu vou ter que passar em cada coluna, vendo cada valor que tá lá em cada coluna, somar. Na hora que acabar a coluna, eu mostro essa soma, tá bom? Então, vou começar agora um outro trecho do meu programa, coloquei um outro comentário aqui, onde eu estou dizendo que eu vou somar e visualizar a soma dos números de cada coluna. Então, portanto, o meu for de fora vai ser a coluna, né? Percurso de coluna, for de fora, coluna. For de dentro, a linha. Neste for de dentro aqui, além de eu estar zerando a linha, né? Fazendo isso aqui, eu também estou zerando a variável soma, tá bom? Então, essa variável soma vai ser a que eu somo os valores de cada coluna. Então, ou seja, toda vez que eu entrar aqui nesse for vermelho, essa minha variável soma vai ser zerada, porque eu vou começar a somar novos dados de uma nova coluna, tá bom? Então, eu sempre tenho que zerar ela, senão ela vai ficar acumulando da coluna anterior.
Aqui dentro, então, desse forzinho, tem apenas a ideia da acumulação. Então, nós já aprendemos a ideia da acumulação. Nós temos uma variável que é acumuladora, ela participa da soma, né? Então, é o conteúdo dela mais alguma coisa, que no caso aqui é o que está armazenado na matriz M, linha L, coluna C. O resultado vai para ela mesma, tá bom? Então, esse forzinho vermelho aqui vai funcionar enquanto eu tiver números nessa coluna, porque eu estou variando o número das linhas aqui. Quando terminar, né, esse for vermelho, estaria na hora da gente mudar de número de coluna. Mas antes de eu voltar lá em cima, ó, eu vou mostrar qual é a soma dessa coluna. Então, coloquei aqui um cout, né? Então, lembrando que nós acabamos de sair do for vermelho, portanto, a variável soma tem o conteúdo, né? Tem a soma dos valores daquela coluna. Então, coloquei aqui, ó, soma da coluna C, para aparecer o número da coluna, e mostrei o conteúdo dessa variável soma. Então, ele vai aparecer qual é a soma dos valores dessa coluna, bom? Aí, sim, eu posso fechar esse for de fora, para voltar lá em cima, e somar mais um em C, para mudarmos de coluna. Mudando de coluna, ele entra aqui de novo, começa tudo de novo, ele começa de zero, soma zerada, somo de novo, mostra essa coluna, volta para trás, muda de coluna, e ele vai ficando aqui nesse loop, tá bom? Então, vendo que esse programinha aqui, ele teve 3 trechos de forzinhos, né? Um dentro do outro. O primeiro lá atrás nós usamos para armazenar valores em linha, então fizemos 2 for, né? O de fora linha, o de dentro coluna. Depois fizemos esse para mostrarmos os valores que estão dentro da matriz. Então, também 2 for um dentro do outro. E depois fizemos esse outro aqui, tá? Esse outro aqui, então, foi para somarmos e mostrarmos o conteúdo de soma, tá? Aqui, nós estamos pedindo, então, para alterar esse programa anterior aqui, para que o trechinho onde estávamos fazendo a soma visualizasse a média dos números de cada coluna. Então, eu não quero mostrar a soma, eu quero mostrar a média. Então, o começo é todo igual, né? É o preencher a matriz, é o visualizar a matriz, é o último conjunto de fora que a gente teria que estar mexendo. Então, aqui, a gente voltar aqui para trás para olhar, nós vimos que nós fizemos esse trechinho aqui, né? E a gente fazia a soma e depois mostrava a soma aqui. Agora, o que é média? Média também precisa dessa soma, porque eu preciso ter a soma dos valores da coluna para depois dividir essa soma pela quantidade de valores que eu somei, né? Como eu tenho 3 itens em cada coluna, eu estaria pegando o conteúdo da variável soma e dividindo por 3, certo? Então, o meu trechinho de código aqui ficaria como, né? O último pedacinho. Então, seria agora para somar e visualizar a média. Aqui eu coloquei no meio do caminho uma variável, né? A soma, mudando ela para float. Então, lá no programinha anterior, eu tinha deixado ela como inteira, porque os números que eu estava armazenando eram inteiros. Então, aqui eu vou colocar ela como float, porque essa variável vai ser usada para dividir por 3. Então, se ela for inteira, a minha divisão, o resultado sempre vai dar valores inteiros, ele não vai continuar com casas decimais, tá bom? Ela sendo float, mesmo que eu some apenas números inteiros, é permitido que na hora da divisão por 3, seja feita a continuação da divisão, tá bom? Então, o meu forzinho ficou igual, né? O C variando por fora, o L variando dentro. Aqui fiz a mesma coisa, né? Ou seja, estou ainda somando, igualzinho que eu fiz lá fora. O que mudou foi aqui, então, né? Ou seja, toda hora que eu terminar uma coluna, eu vou mostrar a mensagem lá, média da coluna, coloco o número da coluna, pego a variável soma e divido por 3, tá? Então, aqui que eu estava comentando, se ela for float, eu estou dividindo um float por um inteiro, é permitido que o resultado esteja sendo um float também, tá? Então, se a divisão não der exata, ele vai continuar dividindo, fazendo casas decimais para chegar no resultado, bom? Aí, ele voltaria para trás, mudaria de coluna e assim por diante. Então, a única mudança que a gente teria seria basicamente isso, né? A variável float teria que ser declarada como float e fazendo aqui o cout
né? Seria a soma dividido por 3, tá bom? Então, vamos terminando por aqui, né? Vimos mais alguma coisa sobre matriz. E numa próxima oportunidade estaremos continuando. Obrigada.